Graça e a paz. Graça sobre graça, meu irmão. E a paz do Yeshua HaMashiach para a sua vida. Que Deus abençoe e te guarde. Nós estamos vivendo um período na terra ao qual a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. Esse é o período que nós estamos vivendo. Eu peço misericórdia e peço um minuto da sua atenção para que você pare tudo que você está fazendo para me escutar nesse momento. Como homem e profeta de Deus, há muitos anos venho pensando nisso e lutando para que não venha falar e nem pregar sobre isso. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Deus que é o nosso Pai, ele fala em Hebreus no capítulo 11, no capítulo 12, ele fala que Deus ele corrige, ele açoita todo aquele que recebe como filho. E verdadeiramente ele faz isso no tempo de hoje, porque quem está sem correção não é filho, é bastardo. Então tudo que está acontecendo no mundo hoje é para que o mundo, o ser humano, o homem, a mulher, prestar atenção naquilo que ele está fazendo diante de Deus. Porque hoje está vindo a correção na terra. Hoje está vindo uma correção direto do céu. Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Milhões de pessoas vendo, sofrendo, angustiada, com fome. Porque assim também aconteceu. Se a gente vai ver na história de Israel, a gente vai ver justamente isso. Porque Israel sempre viveu em guerra. Israel sempre viveu mais no cativeiro do que na sua própria cidade, na sua própria habitação. E todas as vezes que eles estavam vivendo dentro da cidade de Israel, dentro da cidade de Jerusalém, eles eram assolados, eles viviam em guerra, como os dias de hoje. Se a gente for olhar, se a gente for ver, Israel está em guerra com a Síria. Por quê? Porque lá no passado eles rejeitaram a Deus. Não foi no passado, quando o Messias, o Yeshua HaMashiach, ele veio. Não, foi antes disso que eles já rejeitaram com aquele feito deles, com a sua própria doutrina, com os seus próprios pensamentos, porque a Bíblia fala sobre isso. Então, meu amado, nós podemos ver que verdadeiramente, hoje, o mundo está olhando para Israel, quando Deus ele veio quebrar essa lei, esse mandamento que Israel servia. Por isso que o profeta falou, meu povo perece por falta de conhecimento da verdade de Deus. E isso que está matando hoje as igrejas. Para pensar, para analisar. Porque a igreja hoje, sendo uma igreja poderosa, só no Brasil são 83% da população brasileira se diz ser cristão. Uma que está dentro da igreja católica, hoje que está dentro da igreja evangélica. Mas verdadeiramente elas não conhecem o seu Messias. Elas pensam no Messias do judeu. Como Cristo mesmo, a gente vai ver que Cristo ele debate com os próprios judeus, falando, mas o Messias tem que vir verdadeiramente da tribo de Davi. Ele tem que ser da linhagem de Davi. Como o próprio Jesus mesmo debate eles, e mostra no livro de Salmos, no capítulo 110, que o próprio Davi chama ele de Senhor. Então assim é toda a Bíblia. Se a gente for olhar em 1 Coríntios, no capítulo 11, é onde fala da Santa Ceia, mas se a gente for decorrer no capítulo 10, a gente vai ver que ali o apóstolo Paulo, ele se fala que o que a prática da lei deles era justamente uma idolatria que Deus não pediu. Porque a idolatria que entrou dentro de Israel foi quando o povo estava no deserto. Porque quando Moisés ele vai para o monte, chegando lá ele recebe os 10 mandamentos que já tinha dado desde o princípio de Deus. Porque por isso que o próprio Messias falou para os judeus, quando perguntaram a ele acerca do divórcio, ele falou, mas no princípio não era assim, porque já tinha dado uma lei, já tinha dado um mandamento, e o mandamento estava lá, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, adorar um só Deus, não fazer imagem de escritura, nem que está em cima do céu, abaixo da terra. Se você for olhar, os judeus também, eles falam desses 7 mandamentos, desses 10 mandamentos, também com Noé. Ele vai explicar a você, muitas das vezes melhor do que eu, que já estava lá, posto uma aliança que Deus tinha feito, um estatuto que Deus tinha feito. Mas só que o povo, ele não quer seguir esse estatuto. Por isso que quando Moisés ele desce do monte, vê aquelas pessoas sacrificando a um Deus pagão que eles trouxeram do Egito,
Quando eles fazem isso, Moisés ali ele se ira. E novamente Moisés manda matar seus irmãos. Quando a Bíblia Sagrada e o nosso Messias, o Yeshua HaMashiach, ao qual você chama de Cristo, que não é Cristo, não é Jesus Cristo, é o Messias, o Yeshua HaMashiach. Esse é o que veio trazer justamente a mostrar qual era o mandamento do pai dele. Por isso que quando pegaram aquela mulher em adultério e levaram para ele, ele não matou. Por isso que quando ele chegou no sábado para curar no sábado, ele curou no sábado, porque o sábado era para guardar não com aquela santidade que eles tinham de separar, não fazer nada, mas sim deixar aquele povo fazer o bem, visitar o próximo, cuidar dos órfãos, da viúva, do necessitado. Por isso que Jesus, o próprio Messias, chama eles de quê? De hipócrita. Por causa disso. Então, meu amado, hoje o povo não está diferente, porque quando Moisés ele desce do monte, Deus ali para de falar com ele, porque ele manda matar os seus próprios irmãos. E Moisés pega a prática do Egito de sacrifício, de rituais, e bota dentro de Israel. Por isso que e João vai falar justamente sobre isso, que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram intermédio por Jesus Cristo. Em Gálatas, no capítulo 3 até o capítulo 4, se você for ler literalmente, você vai ver o que o apóstolo Paulo está falando, que a lei, ela é justamente uma maldição para o povo judeu. Se é maldição, Deus não vai dar uma maldição. Deus dá bênção, Deus é amor. Então ele vai decifrar isso no capítulo 4, vai falar que ali eram duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando os filhos para a servidão, que é Agar, que é Jerusalém, que agora existe, que receberam. O apóstolo Paulo vai falar que a lei cravada em pedra é a lei da morte. Então, meu amado, por esse motivo, hoje, nós estamos padecendo e a igreja está entrando em ruína, por não saber o feito de Deus, não saber como que Deus trabalhou no passado, quando Deus falou, quando era o profeta de Baal e os profetas de Deus. Está assim no tempo de hoje. Eu não vou trazer para o dia de hoje, mas eu quero levar você no passado de novo. Porque quantos profetas se levantaram na vida de Jeremias? Quantos profetas se levantaram na vida de Isaías? Quantos profetas se levantaram na vida de Ezequiel? E qual foram os profetas que se levantaram para profetizar que o Messias, o Yeshua HaMashiach, tinha que morrer? Foi justamente os sacerdotes de dentro da casa dele. Os sacerdotes, quando levaram para Pilato, Pilato falou, não tenho nada contra esse homem, mas a lei de Moisés tem, então mata eles. Eu quero falar para você, meu amado, que hoje, o que estão pregando dentro dessas igrejas, são uma heresia tão grande, que está soando tão mal na narina de Deus, falando que Deus ele é um assassino, porque assim são todos os ateus que não acreditam, todos os filósofos que chegaram à conclusão que Deus é esse, por essa falta de informação, essa falta de sabedoria e conhecimento de Deus, do Espírito Santo. Vocês ajuntam o que o diabo fez e colocando justamente para que atributo de Deus. Porque quando o povo de Israel eles vão para guerras e matam aquelas pessoas, não é Deus que está com ele. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é o Deus criador do céu e da terra. Não. Ali já é as trevas operando. Por isso que é império da morte. Porque se Deus dá um mandamento que não pode matar, como é que o povo saía para a guerra, igual o povo de Israel que está lá até hoje, mandando bomba para a Síria? Aí vocês atribuem a Deus o que Deus não fez. Vocês atribuem a matança, as guerras de matar criança, de sacrifício de crianças, que Deus não fez. Deus nunca pediu sacrifício nem de animais, nem de criança, nem de homem, nem de mulher, nem de nada. Uma vez perguntaram para mim, mas e Abraão, quando Deus pediu Isaac a Abraão? Abraão, se você for ler no Herói da Fé, você vai ver algo interessante. Em Hebreus capítulo 11. Você vai ver que ali Deus vai falar, justamente o apóstolo Paulo vai explicar isso,
que quando Deus pede, ele testa Abraão para ver se Abraão ia crer que Deus podia ressuscitar o seu filho de volta e que havia vida do outro lado. Por isso que Abraão é o pai da fé. Não foi um sacrifício que Abraão foi levar, foi uma oferta: toma, eu devolvo a ti essa alma que vem de ti. Não foi um sacrifício para tirar pecado, não foi um sacrifício para poder anular os rituais litúrgico daquela época, para poder anular o pecado que tinha dentro do povo, dentro da casa de Israel, não. Todas as práticas do Velho Testamento, que está incluso os rituais e assassinatos, guerras, não foi Deus que mandou. Porque se Deus, quando Ele quer fazer, se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver que quando o apóstolo Paulo fala no livro de Hebreus, justamente falando para os hebreus, falando para os judeus, ali escrevendo para eles, quando é narrado isso, justamente o autor, ele não fala das guerras, ele vai falar da muralha que caiu em Jericó, que o povo não teve que levantar uma espada, de Gideão que cercou um exército, o exército se matou sozinho, mas ele não fala que pegaram espada para matar ninguém. Porque Deus, Ele nunca vai mandar um filho matar outro filho. Será que você pode entender isso comigo? Será que você pode entender? Quando fala que Deus é triúnico, é porque o poder de Deus, Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Será que você pode entender isso? Ele pode estar no passado, no presente e no futuro. Quando fala que Deus, Ele é o próprio Filho encarnado, por que é o próprio Filho? Porque a palavra está naquele corpo. Por isso que João, ele vai pegar e vai dizer o quê? João vai pegar o capítulo 1 de João, no Evangelho segundo escreveu João, ele vai dizer: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi criado por ele. Por quê? Porque o Verbo só é a palavra que saía da própria boca de Deus. E o Verbo se fez carne e andou no nosso meio. O Espírito de Deus, que pode estar em todo lugar, estava na vida de Yeshua HaMashiach. Pode estar no passado, no presente, no futuro. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não que ele se dividiu em três ou que ele é três. Ele é um, o Pai. Por isso que Jesus, quando ele fala para o discípulo pergunta para ele: mas, Rabi, mostra para nós o Mestre, mostra para nós o Messias, mostra para nós o Pai. E o que o Yeshua HaMashiach responde para eles? Vocês estão comigo há tanto tempo e não me conhecem. Por que ele fala isso? Porque ele era o próprio Deus se transformando em carne. Agora, como é que o próprio Deus se transformando em carne, onipotente, onisciente, onipresente, como é que o próprio Deus vai pedir algo para ele mesmo, que é um? Não pode. Mas ele falou: se você quer sacrifício para largar os meus filhos, é isso que eu vou te dar. Então toma, eu sou a moeda que pago para resgatar o meu filho. Troca por mim. Eu troco. Foi isso que Deus fez. Por isso que eu falo para vocês, religiosos, padres, pastores, líderes de igrejas, se convertam. Porque 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai falar que o povo, eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. 2 Pedro, capítulo 2, vai falar que viria os falsos profetas, assim como existiram falsos profetas, também vai existir falsos doutores, que introduzirão heresia de perdição, que farão negar o Senhor. Vocês estão fazendo as ovelhas negar o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele vai falar que a ceia, ela é uma idolatria. Por isso que ele fala no capítulo 11, quando vocês ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quando você batiza alguém dentro da sua igreja, no lago,
na piscina, você está falando que o Messias, o Yeshua, Hamashia, ele tinha pecado, ele era impuro. Olha o pecado que você está cometendo. Olha a injustiça que você está cometendo com Deus. Além de botar em cima de Deus tudo aquilo que o diabo fez, toda a matança, toda a destruição de homens pegar espada para poder destruir outros povos. Olha o que você está fazendo. Quando Deus ele quer tirar, ele tira, ele não manda. Porque ele é o Criador, ele pode. Quando nós criamos alguma coisa, eu posso destruir a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu posso formar a hora que eu quero. Ele é o olheiro. Ele pode criar. Mas quando o homem não entende a vontade de Deus, nós fazemos os outros pecar. E hoje é o que mais está acontecendo. O povo da Terra, o planeta Terra, está padecendo. Porque aquilo que Deus veio anular 2000 anos atrás, aquilo que o Pai veio anular, a obra do diabo, que seria uma religião chamada judaísmo, a lei de Moisés, hoje está entranhada em todas as religiões do mundo. No espiritismo, no budismo, no candomblé, no catolicismo, nos evangélicos. É aí que eles estão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Por isso que o próprio Messias, e Yeshua Hamashia, ele fala, não se mistura com o fermento do fariseu. Não pode juntar, botar um remendo velho em roupa nova. Não posso colocar um vinho novo em odre velho. Senão vocês estão estragando. Deus está chorando. A maior abominação hoje é de não conhecer a graça de Deus. E o povo está padecendo por isso. E a culpa disso são os maiores líderes, por causa do dinheiro, da ganância. Ler, mas não pode pregar, porque senão perde os seus lucros. Igual Jesus, muito do que ali vinha em Jesus, eles entendiam, mas não se convertia porque dava dinheiro para eles. Então, meu amado, que hoje Deus fale em seu coração e você venha mudar a sua atitude, que você venha mudar o seu caráter, que você venha mudar aquelas obras que você está fazendo, porque a fé é o que vai nos salvar. A fé perfeita, o entendimento perfeito do Evangelho de Cristo. Muda. Hoje é o seu dia de mudar. Hoje é a sua hora de mudar. Hoje Deus está falando contigo. Deixa a idolatria. Sabe por que Cristo ele foi pendurado no madeiro, na cruz, que não tem nada a ver com o sacrifício de judeu, que ele sabe muito bem disso, que não tem nada a ver? Sabe por que o Messias foi pendurado naquele madeiro? O evangélico não sabe por quê. Porque ele falou para Nicodemos, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês querem vida, deixa de olhar para Moisés e olha para mim. Deixa de olhar para a serpente, que é a idolatria, e olha para mim. Deixa de olhar. A serpente é a idolatria. A idolatria é feitiçaria. A idolatria é mamão, o amor ao dinheiro. Você ser ganancioso, também você é idólatra. Você só pensar em lucro. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou, se eu faço de boa prêmio, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma pequena dispensação me é confiada. Cuidado, que naquele dia você vai bater na porta e
e a porta vai estar fechada. Senta o Senhor na minha rua. Senhor, nós comemos contigo. Eu não te conheço. Para vocês, pastores, que vendem a palavra, você sabe que está levando a sua ovelha para o inferno. Você sabe disso. Por que você sabe? Porque está escrito que Jesus entrou no templo e expulsou de lá os que vendiam e os que compravam. E vai falar para você, você vai chegar naquele dia lá, você mesmo vai sentir vergonha, porque está escrito, Jesus deixou escrito para você: Senhor, nós profetizamos em seu nome. Senhor, nós curamos em seu nome. Senhor, nós fizemos maravilha em seu nome. Para trás de mim que eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Imagine você chegar naquele tempo. Então, meu amado, se converta. O dia hoje é agora. Para de vender o louvor, para de vender a palavra. Se converta. Cansei de falar aqui, ó, pega essa carteirinha e rasga. Rasga de pastor, de missionária, de presbítero, rasga de tudo. Quem precisa de carta para perseguir, sabe quem é? É o judaísmo. Quando Paulo perseguia, que era Saulo, perseguia o que estava vivendo o cristianismo, o verdadeiro evangelho do Yeshua HaMashiach, quando Paulo ele precisava de carta, quem dava carta para ele era o sacerdote da tribo de Levi. Os sacerdotes. Então, meu amado, que hoje você tenha só Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Por que eu falo de Jesus Cristo? Para você entender. Mas o nome dele é Yeshua HaMashiach. Até o nome dele eles mudaram para que você não sabe o nome dele. Mas aí, grava esse nome. Yeshua HaMashiach. Pede ele. Pedir, e dá-se-vos-á. Bater e a porta se abrirá. Se converta. Hoje é seu dia. Abre o seu coração. Deixa a palavra entrar na sua vida. E você vai ver que o mundo vai mudar. Faça diferença você. Deixe o resto que o papai vai trabalhar por nós. Graça sobre graça. E Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo ilumine seu rosto.